Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde. Bolsonaro afirma que novo ministro terá que falar sua língua. E os oportunistas de sempre aproveitam para fazer política com as mudanças no governo. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você, claro, participa também. Vou deixar o caminho para sua participação, é o nosso WhatsApp. Te convido a gravar um vídeo, mandar para cá, dê a sua opinião sobre os assuntos dessa noite. 931 17 0620. Esse é nosso número, vou repetir para você. O prefixo é 11 931 17 0620. Esse é o nosso WhatsApp, o caminho para sua participação. Seja bem-vindo no ar Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou nesta sexta-feira sua demissão do cargo. Em menos de um mês no posto, Teich agradeceu à equipe que o acompanhou até o momento e disse que fez o melhor dele nesse período. Ele não revelou o motivo da saída, mas falou apenas que a vida é feita de escolhas e que nesse momento ele escolheu sair. Teich fez a afirmação durante um rápido pronunciamento no Ministério da Saúde ao lado do secretário executivo, general Eduardo Pazuello, nesta tarde. Vamos acompanhar aqui um trecho. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Deixo um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Aí o ex-ministro Nelson Teich, logo pela manhã, ele teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e, em seguida, a assessoria da pasta anunciou sua demissão. O que se fala nos bastidores é que a gota d'água para a saída de Nelson Teich foi o anúncio do presidente Bolsonaro de que iria mudar o protocolo de uso da cloroquina adotado no sistema de saúde. Inclusive ontem aqui no programa a gente trouxe essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Ao vivo a gente acompanhava a live do presidente. O presidente falou que queria uma mudança no protocolo porque o protocolo anterior, que era do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, previa que a cloroquina só fosse administrada numa fase mais avançada da doença, né? Ou seja, quando o paciente já estava num quadro mais grave. E, na visão dele, Bolsonaro, não, a cloroquina teria que entrar no tratamento logo no começo, logo nos primeiros sintomas, e ele disse ontem na live que hoje falaria com o Teich para pedir essa mudança. Ao que tudo indica, ainda não aconteceu essa mudança e teve também aquele constrangimento no começo da semana, né? O ministro Nelson Teich foi perguntado sobre o decreto do presidente em relação a academias e salões de beleza que foram colocados na lista dos serviços considerados essenciais, e aí se saiu muito mal na resposta, né? Foi questionado pelos jornalistas e ficou completamente atabalhoado. Esse vídeo viralizou, muita gente espalhou para acusar o governo de desorganização, de falta de coesão. Foi ali mais um indício de que o Nelson Teich realmente estava desconfortável no cargo, que algo não vinha bem na relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, e hoje, então, o anúncio da demissão. Deixa eu conversar com Augusto e Zé Maria. Ô Zé Maria, era talvez algo esperado, mas o desgaste vinha crescendo, mas não se sabia que seria tão rápido, né? Acabou não durando um mês a passagem de Nelson Teich no Ministério da Saúde. Olha, Vitor, o Nelson Teich chegou ao Ministério da Saúde, mas ele tinha uma longa folha corrida de trabalho e de conhecimento. Um consultor exatamente em matéria de gestão, e gestão hospitalar, que é uma área rara, viu, gestão hospitalar. Os hospitais são geridos por médicos, mas se você pega lá o currículo de uma faculdade de medicina,
não fica muito aí para gestão e cursos profissionalizantes e cursos de especialização em gestores hospitalares aqui é muito difícil. Gerir um hospital é gerir alguns restaurantes, todo hospital tem uns 3 restaurantes, tem farmácias, lavanderias, né, aluguéis, uma imobiliária, porque geralmente o hospital também terceiriza arrendamento ali de consultórios e, evidentemente, toda a complexidade do sistema de saúde, que é o fim, mas que, na verdade, existe todo um meio. Então, um gestor hospitalar, a formação dele é muito complexa. E o TAIS tinha exatamente esta formação, inclusive com longa formação no exterior. Então, foi isso que o presidente Jair Bolsonaro foi atrás, de um gestor para o Ministério da Saúde. E antes também, o presidente Jair Bolsonaro separou a cabeça do corpo, ou seja, acabou aquela fase de carta branca para quem chega no Ministério. O ex-ministro Henrique Mandetta, ele politizou ali o Ministério. As representações dos estados, presidências de fundações, cargos específicos ali, distribuídos entre partidos políticos, inclusive o DEM, e ele fortaleceu muito o DEM. O presidente Jair Bolsonaro, que não é bobo nem nada, logo identificou isso aí, né? A carta branca que ele assinou no momento lá do convite foi usada exatamente para fazer exatamente política no Ministério. E agora ele está fazendo política, ele é o presidente, é ele que tem que fazer esse tipo de gestão política. E foi aí que ele nomeou o Nelson Teich para o Ministério e para o segundo na pasta, o Eduardo Pazuello, um general, que agora é cotado para assumir exatamente o Ministério. Aí seria direto. Essa mudança, na minha opinião, faz parte de um todo. O presidente Jair Bolsonaro quer fazer do governo dele a sua semelhança natural. Então, acabaram os ministros indemissíveis, os tais pilares de governo Bolsonaro. O pilar do governo Bolsonaro é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Esta é uma nova fase. Isso provoca, sim, instabilidade para o ministro Paulo Guedes, que é o único aí chamado pilar. Provoca, mas é o preço que ele tem que pagar. Todos os outros ministros agora, né, são assim, cumpre a determinação do presidente da República. Isso dificulta agora para trazer um nome técnico e tal para o Ministério da Saúde. Mas, por outro lado, faz com que o presidente tenha o governo nas mãos. É preciso que o presidente da República tenha o governo nas mãos. Por isso mesmo, a expectativa é de nomear um novo ministro que, primeiro, defenda, não é de forma envergonhada, não, de cara aberta a volta da abertura da economia. O que o ministro pode fazer é negociar com estados e municípios, visitar governadores e prefeitos e fazer um cronograma para essa abertura. E, por outro lado, é essa tal cloroquina que o presidente cismou. Eu digo isso porque eu me recuso a fazer a avaliação da cloroquina, eu não entendo nada de cloroquina, eu não sou médico, eu acho que quem tem que prescrever medicamento é o médico. Bom, a gente vai tratar mais detalhadamente daqui a pouco de alguns dos assuntos que o Zé Maria trouxe aqui para a gente, assuntos que ele tocou, a sucessão no Ministério, quem são os cotados aí para assumir e a repercussão, as falas do ex-ministro Mandetta, que também andou falando sobre a troca do Nelson Teich. Mas antes, deixa eu ouvir o Augusto, suas primeiras impressões, Augusto, sobre essa mudança de hoje. Bom, eu não gosto dessa rotatividade de motel, né? Quantos dias o ministro ficou no cargo? 28. 4 semanas. Entrou numa sexta, 4 sextas-feiras depois saiu. Isso aí me chama a atenção para o seguinte, eles não conversaram, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Nelson Teich, antes que o Nelson Teich dissesse sim ao convite que recebeu do presidente, eles não trocaram ideias sobre esses assuntos, é isso que me espanta. Porque o Nelson Teich certamente conhecia o pensamento do Jair Bolsonaro, as principais ideias que ele defende em relação ao combate à pandemia de coronavírus. E o presidente Bolsonaro deve ter perguntado o que pensava o Nelson Teich. Se não fizeram isso, eu acho que deveriam tê-lo feito, né? Claro, você convidar alguém, você tem que saber o que pensa. Isso é ruim, porque dá uma sensação de instabilidade que não ajuda. Mas
também não é necessário que não acho necessário que o presidente, que o ministro da Saúde seja um médico. O José Serra foi um ótimo ministro da Saúde e não é médico. Ele precisa cercar-se de especialistas. E espero que o novo ministro, seja ele quem for, faça isso, monte uma equipe boa. E o que eu acho que deve ser feito? Eu não muito mais do que em questões políticas, fofocas, explorações. Eu estou interessado no seguinte: o que é que vai fazer o novo ministro? Eu acho que a decisão do Supremo, que entregou aos governadores, prefeitos e ao judiciário, em primeiro plano, é bom que se lembre, a montagem e a execução da estratégia de combate ao coronavírus, eu estou interessado no que precisa ser feito. E eu estou alarmado com a indigência estatística de que sofre o Brasil neste momento, né? As pessoas não sabem, os dados são pouco confiáveis. Ninguém sabe, por exemplo, quantos testes foram feitos. Eu tenho números aqui que mostram que o governo já distribuiu milhões de kits e, no entanto, a soma dos testes feitos é ridícula. O resultado dessa soma é ridículo. 750 mil, menos de 1 milhão. E o governo pretende, as autoridades acham que é necessário testar pelo menos 20% da população. Eu acho pouco, mas já é alguma coisa. Ninguém sabe quando os hospitais de campanha serão inaugurados. Esse aí é outro problema tipicamente brasileiro. Antes da inauguração já estão prendendo quem assinou os contratos. O roubo precede até o desenlace da fita, né, que abre um hospital desse, fita de inauguração. Ninguém sabe quantos respiradores chegaram, quantos são encomendados, quando virão. Ninguém sabe quantos leitos de UTI exatamente faltam, quando eles virão. Também os hospitais de emergência vão oferecer quanto, porque daqui é da mão para a boca. Amanhã você vê o que aconteceu ontem e aí resolve na correria do dia seguinte. Não pode ser assim. Para combater um inimigo, vou dizer um truísmo aqui, uma obviedade, é preciso conhecê-lo bem. E a verdade é que o Brasil não conhece direito esse coronavírus para traçar uma estratégia também. O ideal, eu acho neste momento inalcançável, é que houvesse uma união nacional contra o inimigo comum. Que governadores, prefeitos, presidente da República, ministros trabalhassem unidos e percorressem o caminho do meio, conciliando o combate à pandemia com a retomada das atividades econômicas. Coisa que vai acontecer já em alguns estados. Parece que o Rio Grande do Sul já está acontecendo. O Rio Grande do Sul tem um plano muito bom. Isso é muito melhor do que você ficar, por trabalhar sem dados, dando ênfase exagerada ao isolamento, à quarentena e agora ao lockdown. Enquanto o mundo vai se livrando do isolamento, o São Paulo vive esse pesadelo. E agora a ameaça é um possível lockdown, que é o termo em inglês para disfarçar a expressão correta. É a prisão domiciliar para inocentes. É isso. Não pode sair, tem que ir, precisa de documentos, vai até a farmácia, precisa explicar, recolhe todo mundo. Os carros já foram recolhidos, metade da frota é recolhida todo dia. Agora você recolhe os veículos e as pessoas, com o lockdown. E quando é que virá o pico? Sem essas informações que eu mencionei aqui, você não saberá dizer que o pico vai acontecer em tal dia. Eles já marcaram para abril, não veio. Marcaram para maio, viria, agora já não sabem bem. Estão prevendo para junho. Aí você chega à conclusão de que, pelo andar da carruagem, só será interrompido o isolamento pelo carnaval, porque isso aí as autoridades todas respeitam. Convém lembrar que em São Paulo
os que hoje combatem o coronavírus, a pandemia, souberam em meados de fevereiro que já havia um vírus chinês se multiplicando aí rapidamente e, no entanto, subestimaram os casos que já se multiplicavam para que o carnaval rendesse os lucros que rendeu a São Paulo e ao estado de São Paulo. O carnaval no Brasil, isso aí, você deixa até uma pandemia acontecer para não suspender o carnaval. Ninguém faz isso. As cidades que fizeram os maiores carnavais hoje são as mais infectadas. Mas nós não podemos esperar até o carnaval do ano que vem para começar a cuidar de uma economia em frangalhos. Essa é a expressão.